Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Vamos dar prosseguimento a nosso projeto de leitura das Meditações de Marco Aurélio e neste vídeo trataremos da entrada, ou nota, ou capítulo de número 13 do livro 2º desta grande obra. Vou ler aqui a tradução de Dona Virgínia de Castro, que pode ser também acompanhada na descrição deste vídeo e fazer os comentários que me pareçam pertinentes. Então vamos continuar aqui com o número 13. Nada mais miserável que o homem que anda em volta das coisas, sonda, como se costuma dizer, as profundidades da terra, procura penetrar nas almas alheias e não percebe que é suficiente conhecer a própria força interior e honrá-la por meio de um culto sincero. Esse culto consiste em a manter liberta da paixão, da imprudência, da má disposição contra o que vem dos deuses ou dos homens. Pois o que vem dos deuses é venerável pela virtude de onde emana, e o que vem dos homens é digno de amor pelo parentesco que a ele nos une, ou às vezes digno de dó pela sua ignorância dos bens e dos males, cegueira semelhante a que nos priva de distinguir o preto do branco. Muito bem. Aqui Marco Aurélio vai deplorar a condição de alguns que ficam por aí andando em volta das coisas, sondando, rondando tudo quanto existe, sem ter um ponto a que se fixar, sem ter um objetivo claro na vida, ou tendo um objetivo que não vale a pena. Nada mais miserável que o homem que anda em volta das coisas, sonda, como se costuma dizer. Muito bem, aqui não é boa essa tradução como se costuma dizer, porque o que vem logo depois é um breve trecho de Píndaro, né, o grande lírico beócio que viveu entre os séculos VI e V a.C. As profundidades da terra, sonda as profundidades da terra, o âmago da terra. E o que quer dizer isso, sondar o âmago da terra? Isto me traz à mente uma passagem de Sêneca, nas suas cartas a Lucílio. Infelizmente não me lembrarei exatamente do número da carta, da epístola, em que ele diz que aqueles que reviravam a terra, que buscavam nas profundidades o ouro, a prata, os metais preciosos, na verdade eram insanos, porque a natureza tinha dado tudo o que era necessário ao ser humano na sua superfície. Então tudo aquilo que é necessário, útil à nossa vida, está já colocado na superfície, de acordo com Sêneca, e portanto aqueles que iam buscando coisas que estão no fundo, colocando em risco a vida de muitos para obter esses elementos, essas substâncias, estavam querendo mais do que a natureza tinha dado de maneira mais clara para todos nós. De modo que os estoicos eram favoráveis a uma certa frugalidade, e se pudessem observar a sociedade de hoje, tão opulenta, tão exuberante, que busca no âmago da terra tantas e tantas substâncias, e também fora da Terra a possibilidade de explorar outros astros, outros planetas, eles achariam tudo isso uma grande insanidade. Eles não aprovariam isso enquanto boa vida, uma vida social harmoniosa. O que buscam essas pessoas no âmago da terra? O que buscam essas pessoas insaciáveis que querem o ouro, a prata, os diamantes, as pedras preciosas e por aí vai? Então essas pessoas que ficam sondando as profundidades da terra, que fazem essa prospecção em busca de riquezas, são as mesmas, né, que ficam procurando penetrar nas almas alheias e não percebem que é suficiente conhecer a própria força interior e honrá-la por meio de um culto sincero. Muito bem, também há problemas neste trecho da tradução de Dona Virgínia de Castro. Por quê? Essa mesma prospecção que se faz movida pela ganância do âmago da terra tem a ver com a prospecção das almas dos outros, querer saber o que os outros pensam, querer conhecer a opinião dos outros,
é algo que vai de par com a ganância. E esse desejo por conhecer aquilo em que os outros pensam não apenas é um indício de uma fragilidade psicológica, mas muitas vezes esbarra naquilo que nós entendemos como inveja. Então, inveja, fragilidade psicológica, ganância são coisas que vão lado a lado, que tem a ver com uma certa insaciabilidade humana. E a ideia que se tem no estoicismo é justamente não ir por esses caminhos, é justamente buscar uma satisfação dentro de si próprio, satisfazer-se com pouco, com poucas coisas, buscar o mínimo necessário, o mínimo evidentemente digno, justo, decente, mas não ir por aí buscando coisas que talvez não sejam as melhores, que não são as necessárias, né? Que acabam despertando mais a cobiça, a ganância, do que saciando-a. E aqui, o que Dona Virgínia de Castro traduz por força interior não é uma tradução próxima, porque o termo é daimon. Essa palavra tem uma história bastante longa, uma fortuna muito rica nos séculos. É a palavra de onde, por exemplo, surgiu demônio no vocabulário do grego eclesiástico, né, da igreja. Mas daimon, na antiguidade, queria dizer, a princípio, um tipo de entidade intermediária entre os grandes deuses e os seres humanos. Por exemplo, existe uma leitura que já é bastante clássica de Édipo Rei, que chama a atenção para o uso dessa palavra no que seria o quinto ato. Eu vou falar rapidamente aqui de Édipo Rei, vou dar spoilers. Então, quando Édipo nota que era criminoso, evidentemente sem o saber, porque tinha assassinado seu pai e se casado com a sua mãe, ele entra no palácio em Tebas e vaza aos próprios olhos, logo depois de ter visto que Jocasta, sua mãe e esposa, tinha se enforcado. Então ele vaza aos próprios olhos, sai novamente do palácio para a cena, e ali ele diz algo mais ou menos assim: eu e um daimon fomos responsáveis por esse ato de furar os meus olhos. Fui eu, mas também foi um daimon. Esse daimon era, de fato, ali uma entidade que levava a vontade de Apolo, que é o deus que está no centro dessa peça de Sófocles, e também é um corresponsável pela tragédia que se abate sobre Édipo. Quando Sócrates, algumas décadas depois da encenação de Édipo Rei, né, Édipo Rei que tem essa ligação com a Grécia arcaica, usa essa palavra daimon, ele tem em mente outra ideia, ele tem em mente outra intenção, quer expressar uma outra realidade. Então, por meio do mesmo termo, o que ele quer dizer, daimon, né, quando ele, nos seus últimos dias, a crer sobretudo em Platão, ele dizia que estava se movendo porque um daimon ditava a sua conduta, as suas ações. É evidente que não fica claro se essa ligação com o sobrenatural se estabelece. Esse daimon pode muito bem ser um deus que fala dentro dele, é uma possível leitura, inclusive uma leitura que os próprios cristãos vão levar a termo, porque lhes interessa dizer que Sócrates, de alguma maneira misteriosa, já tinha sido contatado pelo Deus bíblico. Mas também é possível que esse daimon seja uma espécie de racionalidade superior, divina, uma interface entre a racionalidade superior dos deuses e a racionalidade própria do ser humano. Então, cada um de nós teria um daimon, teria uma dessas interfaces intermediando nossa razão, nosso logos, e a razão universal ou a razão dos diversos deuses. Então, não fica claro no modo como Sócrates se expressa, se há
uma intenção de expressar algo sobrenatural ali ou não. Pode ser somente uma ideia de uma abertura para algo superior. Essa tradução aqui, a força interior, não é de todo má, mas ela deixa de trazer essas informações a respeito de uma palavra que era complicada, equívoca. E aí deve-se honrar esse ser, esse nume, né? Bruna traduz como nume, poderia ser traduzido como gênio, enfim, nume, gênio, daimon, são termos que se aproximam. A palavra gênio também é interessante, porque surge no latim genius, de fato, expressando esses seres inferiores, né, ou intermediários, essas figuras que não são os maiores deuses e, de certo modo, se imiscuem de maneira mais íntima nos negócios humanos. Mas essa palavra acaba se tornando uma característica humana, o temperamento, e posteriormente um tipo de inteligência. Então, se o sujeito é um gênio, ele parece tomado por uma entidade, parece tomado por algo sobrenatural, sobre-humano, pelo menos. Então, também a palavra gênio sofreu uma deriva interessante quando se pensa na história da palavra daimon. Agora, se deve honrar esse nume interior, essa divindade interior, né? Essa divindade interior, evidentemente, está ligada ao logos, está ligada à racionalidade. Essa racionalidade que se expressa universalmente por meio de características como harmonia, proporção, equilíbrio, etc. Tudo isso está no cosmos e está dentro do ser humano. E isso deve ser honrado. Essa possibilidade de abertura a essa racionalidade superior é algo divino no ser humano, segundo os estoicos, e isso deve ser honrado, deve ser cultuado. Esse culto consiste em a manter liberta da paixão, essa força interior. Então, tornar essa força interior, esse daimon, esse nume interno, o mais livre possível das paixões, mantê-lo de acordo com aquilo que a natureza deseja, que é a racionalidade, da imprudência, da má disposição contra o que vem dos deuses ou dos homens, porque tudo o que vem, seja dos deuses, que são caudatários dessa razão universal, ou depositários dessa razão universal, melhor dizendo, quanto os seres humanos, causam-nos certas ações, nos colocam em certas situações que não devem ser lamentadas, que devem ser aceitas, né? Então, há de se ter boa disposição, tanto com relação àquilo que vem dos deuses, quanto com relação àquilo que vem dos seres humanos. Pois o que vem dos deuses é venerável pela virtude, pela força de onde emana. Se vem dos deuses, é algo necessariamente bom. O otimismo estoico vê na ação dos deuses algo necessariamente bom. Não é aquela visão da tragédia, né? Eu mencionei há pouco Édipo Rei, em que Apolo tem uma ação que é absolutamente devastadora sobre a vida do rei de Tebas. A mesma coisa se observa em outras tragédias, né? Essa mentalidade trágica é superada pela filosofia, ou pelo menos essa é uma das grandes tarefas que a filosofia se coloca, e o estoicismo não é exceção a essa missão colocada pela filosofia, pelo menos desde Sócrates. Então o que vem dos deuses é necessariamente bom. Ah, mas os deuses ordenaram uma vida muito dura para mim, mas isso é bom, é o que pensavam os estoicos, né? Porque isso está de acordo com as suas forças, pensavam eles. E aquilo que é ruim exterior, né, não precisa afetar o sujeito, porque interiormente ele pode escolher agir sempre da melhor maneira possível. É claro que esta é uma posição que os estoicos sustentavam com bastante ênfase, que vai contra tudo aquilo que se pensa no chamado senso comum. E o que vem dos seres humanos é digno de amor pelo parentesco que a ele nos une. Então, nós todos somos irmãos, filhos da mesma semente divina, nós temos dentro de nós a razão e por isso
aquilo que vem dos seres humanos também deve ser acolhido com tolerância, com respeito, com aceitação, com algum grau de resignação, etc, etc. Ou, às vezes, digno de dó pela sua ignorância dos bens e dos males, cegueira semelhante a que nos priva de distinguir o preto do branco. Aqui é uma nota de Haynes, um dos tradutores para a língua inglesa, dizendo que pelo fato de Marco Aurélio mencionar a compaixão para aqueles que não compreendem o que é o bem e o que é o mal e acabam agindo de maneira desagradável ou mesmo destrutiva, porque essa compaixão, em termos estritamente estoicos, ou segundo uma ortodoxia estoica, seria algo que não condiziria, né, não condizente, né, que não condiria, não condizente com o que se esperava de alguém que trilhasse o caminho da sabedoria. Então, o sábio rematado, Marco Aurélio não é um sábio rematado, não sentiria nada disso. Muito bem, mas ele, Marco Aurélio, sente essa pena desses que estão cegos à diferença entre o bem e o mal e acabam agindo de maneira antissocial. Lá na nota de número 1 deste mesmo livro, nós temos um elenco desses tipos. Então existe o antissocial, existe o ingrato, existe o invejoso, existe o fofoqueiro, etc, etc. Há muitos outros tipos nefandos e mesmo molestos. Mas isso é para Marco Aurélio uma ocasião para ele pensar como essas pessoas, na verdade, são dignas de pena, de dó, de compaixão, porque elas não têm dentro de si a distinção clara entre o que seja o bem e o que seja o mal. E como todos nós somos parentes, somos irmãos, estamos obrigados a, eu não diria aceitar tudo, mas condescender em alguma medida com essas ações. Muito bem. Era o que eu tinha a lhes dizer a respeito desta nota, a de número 13. Nós continuaremos nossa leitura comentada de Marco Aurélio, né? Eu acabei dando uma escorregada aí no verbo condizer, né? Ficou feio, mas eu me redimi. Vamos continuar com esta nossa leitura no próximo vídeo e eu espero vocês todos aqui para que nós continuemos com esta grande indagação a respeito de si e das coisas do universo contida nas meditações. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!